Você tá sentado no sofá da sua casa, revendo Harry Potter pela milésima vez, quando o Chapéu Seletor grita outra palavra. Não é Grifinória, não é nem Corvinal. Ele solta a bomba. Sonserina. Sim, meu querido ouvinte, imagine essa cena. Harry Potter, o menino que sobreviveu, o garoto da testa rachada, sentado na mesma mesa que Draco Malfoy e dividindo o dormitório com os filhos dos Comensais da Morte. Mas seria um cenário absurdo? Nada disso. O mais louco é que isso quase aconteceu. E não é uma teoria maluca. O Chapéu mesmo disse que Sonserina seria uma boa. Imagina Hogwarts em choque, Snape com a cabeça bugada, Dumbledore tendo que disfarçar um mini infarto com um gole de suco de abóbora, e Draco Malfoy tentando entender se vai ter que ser amigo ou se é briga logo de cara. E melhor ainda, imagina um Harry aprendendo não só a ser corajoso, mas astuto, estratégico e ambicioso. Porque, meu amigo, um Sonserino com o coração de um herói é o tipo de arma que o próprio Voldemort não saberia como derrotar. Então se ajeita aí na poltrona, porque o que você vai ver agora é a história reescrita do jeito mais doido, sombrio e mágico possível. Então, mergulhe nessa penseira comigo e vamos explorar esse universo mágico. Olha, se tem uma coisa que o Chapéu Seletor não curte é ser apressado. Ele fica ali, sentadinho na sua cabeça, ouvindo teus pensamentos mais embaraçosos e decidindo se você vai passar os próximos 7 anos num castelo com heróis destemidos ou com os filhos dos capangas de Voldemort. E com o Harry, foi caos desde o primeiro minuto. Ele queria Grifinória, o Chapéu queria Sonserina, e no meio dos dois, adivinha quem estava influenciando a cabeça do garoto? Um fragmento de alma de Lord Voldemort, simples assim. A Horcrux ali colocando ideias na cabeça do garoto como "Ei, vai pra casa das cobras, vai ser divertido." E o Chapéu, que de bobo não tem nada, olhou aquilo e pensou: esse moleque aqui tem tudo que a Sonserina ama. Ambição, instinto de sobrevivência e uma vibe de quem vai explodir umas coisas no futuro. A diferença é que nessa linha do tempo, ele não vai hesitar. Sonserina! E a palavra ecoa como se um trovão tivesse batido no teto do salão principal. Os alunos travam, Dumbledore arregala os olhos, e você, do sofá, derruba a pipoca. Logo depois da seleção, o castelo inteiro entra no modo choque. A Grifinória parece que está em estado de luto, a Corvinal surtando com as teorias, e os Lufanos tentando ser simpáticos, mas claramente desconfortáveis. E o nosso Roniquinho, full pistola, o moleque estava pronto para dividir feijões com o Harry no salão, jogar xadrez bruxo e falar mal do Draco juntos, mas agora não consegue nem olhar na cara do Harry mais. Já Hermione assiste tudo de longe. E aí começam a surgir os boatos, o castelo entra em colapso emocional, mas o Harry continua seguindo sua própria vida por Hogwarts. Tomando café com os olhos baixos, anda pelos corredores com gente cochichando toda hora por suas costas. E dorme com a sensação de que ninguém, absolutamente ninguém, entende o que aconteceu com ele. Mas aí é que tá o segredo. Esse isolamento vai forjar algo mais forte do que qualquer feitiço. Agora imagina o Harry descendo pro subterrâneo da Sonserina. Primeira noite, o dormitório cheio de brasões verdes, quadros que te julgam com o olhar e meia dúzia de mini vilões te encarando. Todo mundo achando que ele era um infiltrado da Grifinória. E ele, com cara de quem só queria entender onde é que ele está. Pra piorar, ele tá cercado de gente que cresceu ouvindo dos pais que Voldemort tinha boas ideias, só exagerou um pouco. No caminho pro salão comunal da Sonserina, Harry já tava no modo alerta, porque os olhos de Draco, Crabbe e Goyle estão analisando ele como se fosse um rato em uma gaiola de basilisco. Mas aqui entra a diferença. Rony e Hermione não desapareceram da história. Rony, ainda na Grifinória, se afasta no primeiro momento. Mas sabe aquele orgulho Weasley? O garoto leva a decisão do chapéu quase como uma traição. Mas e a Hermione? Ela vai atrás de Harry na biblioteca, puxa a conversa e joga uma pergunta atrás da outra. No fim das contas, ela entende antes de todo mundo que a casa não define quem ele é. E Harry, mesmo cercado por colegas desconfiados, começa a criar uma ponte entre as casas. Ele é um Sonserino que senta na biblioteca com os Grifinórios, e que anda pelos corredores com Rony e Hermione. E a gente começa a perceber que a amizade dos três ainda vai acontecer, só que mais desafiadora, mais profunda e com mais camadas. O Draco ainda tenta laçar Harry, faz aquela ceninha clássica de apertar a mão e dizer: alguns nascidos trouxas não valem o seu tempo. Harry recusa, igual nos filmes, só que agora ele não faz isso aos gritos, e sim com um sorrisinho frio de canto de boca. Valeu, Malfoy, mas eu sei quem realmente são meus amigos. E aqui entra o tempero novo. Harry continua sendo amigo da Hermione. Com o tempo, Rony também volta pro grupo. Ainda que com provocações do tipo: vai tomar chá com os comensais hoje, Harry? Eles brigam mais, sim, mas também crescem mais rápido, porque agora o trio tem que lidar com pressão externa constante.
os grifinórios desconfiados, os Sonserinos divididos e professores preocupados, mas os laços se fortalecem no campo de batalha. E enquanto isso, no salão comunal da Sonserina, Harry começa a encontrar pequenas brechas de amizade inesperada. Daphne Greengrass, com seu olhar atento e visão crítica da pureza do sangue, e Blasio Zabini, quieto, elegante, que mais observa do que fala. Ele agora vive entre dois mundos, o da lealdade verdadeira com Rony e Hermione, e o da astúcia discreta dos Sonserinos que não compram o discurso das trevas. O resultado? Um Harry muito mais perigoso, e muito mais preparado para o que vem pela frente. E assim, não importa o que você diga, o povo de Hogwarts adora uma fofoca. E quando o Harry vai para a Sonserina, é a mesma coisa que acordar todas as mandrágoras ao mesmo tempo na aula de herbologia. Na Grifinória, os mais tradicionalistas surtam. O Harry tá com eles e vai acabar se juntando ao Malfoy. Mas aí tem a Hermione, que vem com uma enciclopédia na mão e argumentos prontos. O chapéu seletor vê o potencial e não os rótulos. E o Rony ainda tá dividido. Zoa o Harry quando pode, mas no fundo sente falta do amigo do trem. Logo, a relação volta aos poucos com farpas, provocações, mas também com confiança nos momentos certos. Na Corvinal, os boatos são mais sofisticados. Você viu que ele é o Fidioglota? E será que ele é um herdeiro de Salazar? Na Lufa-Lufa, o clima é mais neutro. Ele salvou a Hermione do trasgo, não pode ser ruim. Sim, o Harry continua salvando a Hermione no banheiro. E sim, ele continua enfrentando o Quirrell. Mas agora, como um Sonserino. E essa dualidade começa a bagunçar a estrutura de Hogwarts, porque pela primeira vez em muito tempo, um Sonserino começa a ser visto como herói. Mas calma lá, nem tudo são pufosos arco-íris. No salão comunal da Sonserina, a tensão é mais densa que uma poção mal mexida. Os filhos de comensais olham torto. Draco, que achou que ia dominar Harry na primeira semana, agora começa a detestar ainda mais o garoto. E os outros começam a ver no Harry um novo tipo de liderança. Não aquela do medo ou do sangue puro, mas da inteligência, lealdade e poder. Harry não entra nos joguinhos da casa, mas também não abaixa a cabeça. Ele aprende a virar espelho para os outros, que coloca dúvidas em suas mentes como: se até o Potter pode estar aqui e não seguir o Voldemort, talvez eu também possa. A guerra bruxa dentro da casa vira um campo de tensão ideológica, e o Harry tá bem no centro. E agora vamos elaborar a relação com os professores. Severo Snape. O cara já tinha problemas com o Harry, mas agora, como seria com o garoto na Sonserina? O cérebro do Snape entra em conflito. De um lado, é o filho do Tiago, arrogante como o pai. Do outro, mas ele é da Sonserina, é meu aluno, tenho que protegê-lo. E mais, o Harry começa a ficar bom em poções. Bom de verdade, com foco e precisão. Snape não quer admitir, mas gosta do garoto. Mesmo que continue tratando ele como se tivesse pisado no seu café da manhã. E agora, entra em cena Horácio Slughorn. Quando volta no 6º ano, o cara começa a enlouquecer. O menino que sobreviveu, o tão falado eleito, está na Sonserina? Slughorn começa a puxar Harry para os clubes, jantares, contatos, tentando transformá-lo no troféu da geração. E Harry deixa, mas com um propósito. Ele usa Slughorn tanto quanto é usado, e no processo redefine o papel de um Sonserino para toda Hogwarts. Conforme os anos passam, Harry vai percebendo: ser Sonserino não é só usar verde e prata. É saber que, mesmo sendo o menino que sobreviveu, a dúvida ainda paira sobre ele. E o mais louco é que Harry começa a se ver no reflexo do próprio inimigo. Tom Riddle também era órfão, também era da Sonserina e também era o Fidioglota. O que isso muda? As escolhas. Só que essa resposta não vem fácil. Ela vem depois de noites em claro, questionando o próprio caminho. De se olhar no espelho e perguntar: será que eu estou me tornando um novo Voldemort? Mas aí ele vê Rony, leal como nos piores dias, Hermione sempre ao seu lado, mesmo quando o castelo inteiro o julgava. E até colegas Sonserinos como Daphne ou Zabini, que poderiam ter seguido Voldemort, mas escolheram não seguir. E é aí que ele entende. Você pode carregar a sombra, o que importa é o que você faz com ela. Na guerra contra Voldemort, Harry não lidera como Dumbledore. Ele não grita e não faz discursos dramáticos. Ele observa e planeja. A resistência ainda existe, sim. A armada de Dumbledore também. Mas agora ele tem um toque sonserino. Missões cirúrgicas, informações vazadas estrategicamente, sabotagens inteligentes e infiltrações entre os comensais. Harry usa sua convivência com os filhos dos vilões para entender o jogo deles, e vira um mestre na arte de antecipar os movimentos, e acaba atraindo aliados improváveis.
Sonserinos que odiavam Harry no primeiro ano agora se juntam à causa, porque ele mostrou que era possível mudar por dentro. Voldemort, por outro lado, subestima isso. Para ele, Sonserino era sinônimo de aliado, e quando percebe que a casa do seu próprio legado virou um campo minado, já é tarde demais. A guerra acaba, Voldemort morre e os mortos são honrados e enterrados. E Harry, ele não busca o holofote, não vira o garoto propaganda do ministério. Mas o impacto é inevitável, porque ele venceu Voldemort. Mostrou que a Sonserina não é a casa dos vilões, que o herói pode ser frio, calculista e ainda assim ter coração. As crianças nascidas depois ouvem duas versões. A oficial, do garoto da cicatriz que sobreviveu, e a não contada, do Harry da Sonserina, que andou no fio da navalha e escolheu o certo mesmo com tudo empurrando para o errado. Talvez ele não seja o herói tradicional, mas no fundo é o tipo de herói que o mundo mágico precisava. Complexo, consciente e perigoso na medida certa. No fim das contas, a pergunta nunca foi se Harry poderia ter ido para Sonserina. A pergunta é, e se ele tivesse ido e salvado o mundo mesmo assim? Porque essa é a moral, a casa importa, mas não define. São as decisões, as amizades e os enfrentamentos internos e externos que constroem um verdadeiro bruxo. E nesse universo alternativo, Harry Potter não só foi o menino que sobreviveu, ele foi o garoto que redefiniu o que significa ser da Sonserina. E agora é com você, que me acompanhou até aqui. Você acha que essa versão do Harry teria vencido com mais facilidade? Ou teria perdido algo essencial ao se afastar da Grifinória? Deixe sua opinião nos comentários e compartilha com quem tem coragem de pensar diferente. Porque a magia, meu caro, também é feita de possibilidades. E para você que deseja participar de um RPG de Harry Potter totalmente focado na saga, vou deixar um link no primeiro comentário fixado abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!